O Internacional viveu uma segunda-feira de muitas mudanças no seu departamento de futebol. No âmbito político, Felipe Becker deixa a principal pasta do clube e agora um velho conhecido está de volta. Rocher e Rafael Borré começam um movimento para aproximar time e torcida e pedem uma reunião com as organizadas do clube. A saída de Vitão é iminente e o seu substituto deve desembarcar ainda esta semana em Porto Alegre. Mas a Liga Forte União recebe uma proposta incrível para a transmissão dos jogos em televisão aberta e não é da TV Globo. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, boa segunda-feira para todo mundo e bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube porque muita coisa aconteceu, mesmo não havendo treino, folga dos atletas, departamento de futebol com muitas mudanças, saídas, chegadas, a gente tem muito para tratar aqui nesse conteúdo. Então tu sabe, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa a notificação e outra, deixa teu like e compartilha para o maior número de pessoas possível porque ajuda pra caramba o meu trabalho, beleza? Não te esquece que todos os conteúdos aqui do canal são para kto.com, onde a diversão acontece. Vai lá, faz o teu cadastro para dar uma brincada e aproveita e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito com o cupom Ernest, beleza? Vamos começar o seguinte, gente, a pasta do futebol do Internacional tem uma mudança significativa. E eu digo significativa porque os movimentos da gestão estão acontecendo. E principalmente a pressão dos principais grupos políticos que apoiam o presidente Alessandro Barcelos vem dando certo. Começa hoje a nova era, entre aspas assim, né, do vice de futebol do Internacional. Depois da gente ter o João Patrício Herman, depois de ter o Papaleuzinho, né, o Emílio Papaleuzinho e o Felipe Becker, agora é a vez de José Olavo Bisol, advogado, empresário, que já esteve, inclusive, na pasta no ano passado como diretor de futebol. Ele substitui o Becker, inclusive até numa forma diferente, né? Um modelo diferente de governança, né? Ele é um cara muito mais ativo do que o Becker, que era um cara mais simplesmente de observação, de rumo político da coisa. Claro, a janela está aberta, precisa também estar alinhado com o Magrão, que não deve sair, o Magrão não deve sair, deve continuar, principalmente porque ele que está sendo o cabeça junto aí com o Felipe Dalegrave e o capa das contratações agora do meio do ano. Então, essa tende a ser a única mudança. Isso, claro, né, se não, de repente, algum diretor ou algum outro cargo seja lançado aí político, tá? Na questão do coordenador técnico, muito é cobrado ainda o presidente Alessandro Barcelos e principalmente até mesmo novos cargos serem criados na questão de hierarquia executiva, né? Assim como o Magrão é o diretor esportivo, um coordenador técnico, daqui a pouco um outro diretor para ajudar aí o ídolo colorado. Então, Becker sai, Bisol entra. Ele é da Convergência Colorada, o movimento que apoia aí a gestão do presidente Alessandro Barcelos, tá? Detalhe, acho que não é interessante, é uma característica que é importante. Ele é também vice-presidente da Federação Gaúcha de Futebol. E ele tem uma certa experiência também já no cargo como dirigente de futebol e tal. Assim, o Becker também tinha, né? Ele era do Aimoré e tal, presidente do Aimoré. E uma outra curiosidade é que ele é genro do Romildo Bolzan Júnior, tá? Aí fica aí pra gente pegar e entender quem é um pouquinho mais o Bisol. Provavelmente o Voz do Gigante vai conversar com ele em algum momento oportuno, até daqui a pouco vai ter alguma coletiva de apresentação e a gente te traz todos os detalhes e bastidores, tá? Por falar em bastidor, eu quero falar com vocês sobre um movimento que o Rocher e o Borré estão organizando dentro do vestiário colorado. Porque é o seguinte, depois das eliminações Libertadores, Gauchão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana,
Esses dois jogadores, eles entenderam que há uma desconexão entre torcida e time, principalmente e óbvio, né, que por conta do time, que não vence, que não passa de fase nas horas das decisões, que acaba fazendo com que 40 mil ou mais de 40 mil torcedores acabem sucumbindo também junto com o time, né, esmoreçam, e aí a coisa degringole. E aí a gente, quando vê 40, 45, quase 50, né, diminuir cada vez mais a capacidade do Beira-Rio, os jogadores começam a entender, Rafael Borré e o Sérgio Rocher, de que precisam fazer novamente uma conexão entre time e torcida. Aí tu vai me dizer, mas é só ganhar? Mais ou menos, porque é o seguinte, na semana passada agora teve o protesto, né, das organizadas do clube lá no CT Morada dos Quero-Queros em Alvorada. Os dois jogadores, o Rafael Borré e o Rocher, queriam conversar com os líderes das organizadas. Queriam ir lá e falar com os jogadores, com os torcedores, melhor dizendo, de que as vitórias vão voltar, que a conexão é importante, que essa simbiose, né, arquibancada-time, ela é definitiva para vencer jogos e para sair, né, desses anos sem títulos e principalmente agora desses 11 jogos sem vitória. Só que a grande questão é a seguinte, provavelmente vai haver novos protestos essa semana e, se a direção permitir, os dois jogadores querem tomar a frente para conversar com esses atletas, com essa torcida, melhor dizendo. Então, assim, a direção, no primeiro momento, não quis esse movimento. Ela não aceitou esse movimento. E por isso que ainda está no condicional, que eu estou falando para vocês aqui. Mas não se espantem se esses dois jogadores chamarem alguns atletas para entrarem no CT, atletas não, torcedores, para entrar no CT e aí trocar uma ideia com as principais lideranças do vestiário. Não se espantem disso, tá? Outra coisa, 2,8 bilhões, quase 3 bilhões de reais. Essa é a proposta da TV Record para a Liga Forte União para a transmissão dos direitos televisivos agora de 2025 a 2029. A Liga Forte União ela não pretendia vender em apenas uma plataforma, no caso TV aberta, mas como também a Record tem streaming e tudo mais, daqui a pouco pode até ampliar a situação. Mas hoje, uma proposta de 2,8 bilhões está na mesa da Liga Forte União para, então, das próximas 5 temporadas, ser o Campeonato Brasileiro transmitido na TV Record. Isso de forma aberta. Isso seria mais ou menos 40 milhões por temporada a mais do que o SBT propôs agora nos últimos meses, que foi rechaçado pela Liga Forte União. Isso é importante porque o Inter está dentro da Liga, né? A gente já falou várias vezes sobre isso aqui. E aí são assim, são 560 milhões por temporada, divididos, claro, entre os clubes, e aí tem, né, um percentual maior para os clubes de Série A, desempenho e tudo mais. O Inter ganharia uma bolada considerável. Eu não estou trazendo números oficiais aqui de quanto o Inter poderia ganhar, principalmente porque ainda não houve o acerto, ainda não houve o aceite da Liga Forte e também ainda não se sabe, né, quanto que cada clube vai abocanhar. Mas essa proposta de quase 3 bilhões ela é muito superior à que a TV Globo fez para o pessoal da liga, da outra liga, né, da Libra, tá? E assim, eu já tinha falado várias vezes que o Inter quer um zagueiro, um meia, um atacante camisa 9, um atacante pelo lado, lateral direito, lateral esquerdo, tá? O Vitão tá para sair, o anúncio é iminente, vai bater na casa dos quase 60 milhões todo o negócio. Isso eu tô falando de reais, tá? Então é o seguinte, o que acontece? O Inter já está de olho no substituto do Vitão, chama-se Agustín Rogel, ou Rogel, tá? Ele é uruguaio, ele está agora, neste momento, atuando no Hertha Berlim da Alemanha, segunda divisão, eu sei, mas ele já passou pelo Estudiantes, já passou pelo Toulouse também da França, e é um jogador até bem considerável, tá? Ele, neste momento, ele passa por um processo de melhoria numa cirurgia no joelho que ele fez, tá? E não joga desde abril. E como estava
também não tinha um contrato com o Hertha Berlim. Se o Hertha subisse, ele permanecia. Se não, ele poderia sair. Então o Internacional viu isso como uma alternativa de mercado. Eu não gosto dessa possibilidade de o Inter pegar mais uma vez um jogador que tem problema no joelho. Junto com o Gabriel Correa, que era do Futuri, né, e agora está até como um analista de desempenho de um dos clubes lá na Europa, ele me trouxe aqui umas informações, tá? Ele tem passaporte italiano, o Agostinho Rogel, ele é destro, e agora a cirurgia foi realizada em julho de 2023. Ele retornou em abril de 2024 e aí, então ele não joga, ele jogou 4 partidas, ele ficou 90 minutos, tá? Neste sentido, tá? É um jogador básico com a bola, segundo o Gabriel. Ele não é um cara técnico, por exemplo, como o Vitão ou como o Robert Renan, mas é um zagueiro de força, é um zagueiro muito, vamos dizer assim, combativo, tá? Ele atua na maioria das vezes como zagueiro pelo lado direito, está acostumado com o sistema de linha de 4, né? Ou então linha de 3, e não vai, né? Vai ser ele é o famoso box defender, segundo aqui o Gabriel, né? Capaz de proteger tanto a área para cruzamentos, como também num jogo direto na disputa do X1. Então, uma característica que a gente pode pegar aí, claro, né? Aguardar a partir de ver ele em campo com a camisa do Internacional. Mas então, Agostinho Rogel é esperado, inclusive agora, nessa semana já, para ser anunciado aqui em Porto Alegre. Outra, ele vem por empréstimo com opção de compra. O Internacional, nesse momento, não ficha ele em definitivo. É um empréstimo, salário, opção de compra, para depois, então, se no meio do ano que vem der certo, o Internacional exercer esse direito. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa a notificação, porque sempre tem muito pra gente tratar do Internacional por aqui. Valeu? Forte abraço. Tchau.